Fala, galerinha! Você sabe por que lavar as mãos com sabonete ou detergente ajuda a evitar a Covid-19? Não? Então se liga aqui que a gente vai falar sobre isso. Um dos motivos tem a ver com as propriedades dos compostos orgânicos, especificamente a solubilidade. E aí, vamos falar sobre isso. Primeiramente, a gente tem que falar sobre polaridade, que é, nada mais nada menos que uma das características da ligação covalente. Então vamos lá. Quando dois átomos compartilham elétrons em uma ligação covalente, essa ligação pode ser apolar ou polar, de acordo com a diferença de eletronegatividade entre os átomos. Vamos ver. Olha que legal. Aqui eu tenho dois exemplos. Uma molécula de H2 e uma molécula de HCl. Né? Vamos perceber o seguinte. Na molécula de H2, eu tenho dois átomos de hidrogênio. Enquanto na molécula de HCl, eu tenho um átomo de hidrogênio e outro átomo de cloro. Percebam que eu tenho dois átomos iguais e aqui dois átomos diferentes. E o que vai acontecer? Quando os dois átomos são iguais, eu digo que eles têm a mesma eletronegatividade. Aliás, eles são iguais, não é isso? Então tem que ter a mesma eletronegatividade. E o que isso significa? Significa que os elétrons compartilhados por eles vão estar igualmente distribuídos. Ou seja, não vai ter uma diferença nessa região. Então, se você percebe aqui, ó, por essa nuvenzinha azul em volta dos dois átomos. E aqui o sinal de zero, dizendo que não existe polaridade. Essa molécula, então, vai ser classificada como apolar. Mas, se eu tenho dois átomos diferentes, o que vai acontecer? Um deles vai ser mais eletronegativo que o outro. No caso, o átomo mais eletronegativo é o átomo de cloro. E o que acontece? Os elétrons distribuídos aqui vão estar mais próximos, olha aqui, ó, do cloro do que do hidrogênio. Isso causa uma polaridade, ou seja, vai ter uma carga negativa aqui parcialmente em cima do cloro, enquanto eu tenho uma carga aqui, ó, positiva em cima do hidrogênio. Essa diferença de cargas aqui é o que gera uma molécula polar. Então, olha que simples. Se eu tenho dois átomos, eu tenho molécula apolar. Melhor, quando eu tenho dois átomos iguais, eu tenho molécula apolar. E se eu tenho dois átomos diferentes, eu tenho uma molécula polar. Mas preste atenção que é o seguinte, eu posso ter mais de uma ligação numa molécula. E essas ligações podem ser diferentes. Por exemplo, na molécula de H2O2, ou peróxido de hidrogênio, ou melhor ainda, água oxigenada. Eu vou ter a ligação entre os dois átomos de oxigênio, que é uma ligação apolar. Enquanto eu vou ter uma ligação aqui entre o átomo de hidrogênio e oxigênio, aqui também, que vai ser uma ligação polar. Isso é muito importante, por quê? Porque eu posso ter mais de uma ligação. E qual vai ser, então, a polaridade ou a polaridade da molécula? É isso que a gente vai ver no próximo momento. Então, olha só. Quando uma molécula apresenta mais de uma ligação, em geral, eu tenho uma regra. Olha que legal. Se os átomos ligados ao átomo central forem diferentes, as moléculas serão polares. Então, toda vez que eu tiver átomos diferentes ligados ao átomo central, eu vou ter moléculas polares. Se os átomos ligados ao átomo central forem iguais às moléculas, serão polares. Entendeu? Vamos repetir. Se os átomos ligados ao átomo central forem diferentes, as moléculas serão polares. Se os átomos ligados ao átomo central forem iguais, as moléculas serão apolares. Então, olha que legal. Vou baixar mais um pouquinho aqui. Vamos lá. CH4. Quem é o átomo central? É sempre quem está em menor número. Nesse caso, o carbono está aqui no meio. Os quatro átomos que estão ligados a ele são átomos de hidrogênio, H. Então, essa molécula vai ser apolar, porque os quatro átomos são iguais. Agora, CH3Cl, o clorofórmio. Eu tenho o carbono como átomo central, três átomos de hidrogênio e um de cloro ligado a ele. Então, esse átomo de cloro ele é diferente. Então, nesse caso, eu digo que a molécula é polar. Agora, se eu tenho quatro
átomos, 4 ligantes, ou melhor, se eu tenho os ligantes iguais, eles só não vão ser apolares se o átomo central tiver elétrons livres, como a gente vai ver aqui. Então, olha só, quando os ligantes são iguais e o átomo central apresenta elétrons livres, a molécula é polar. O primeiro exemplo que a gente tem é da molécula do CO2. Percebam que nessa molécula aqui, ó, ela vai ser apolar. Por que ela vai ser apolar? Porque o carbono que tem dois ligantes iguais, os oxigênios, não apresenta par de elétrons livres. Agora, no caso da água, essa molécula vai ser apolar ou vai ser polar? Polar. Por quê? O oxigênio, que é o átomo central, tem dois ligantes. Porém, está vendo aqui em cima, ó, dois pares de elétrons livres? Isso dá a polaridade da molécula. Agora, esse aqui que é o SO3, trióxido de enxofre. Essa molécula vai ser polar ou apolar? Acertou quem falou? Apolar. Por quê? Porque ela não tem par de elétrons livres. NH3, nossa querida amônia. 3 átomos de hidrogênio, 3 ligantes iguais. Par de elétrons livres, então ela vai ser polar. E por último, o metano, CH4, com 4 átomos de hidrogênio, nenhum par de elétrons livres, que vai ser apolar. Mas, professor, por que você está falando de polaridade e apolaridade se a parada é falar do coronavírus? Lavar as mãos? Vamos continuar. Polaridade tem muito a ver com a solubilidade. O que a gente tem como regra? Semelhante dissolve semelhante. Ou seja, polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Então aqui eu tenho água e gasolina. A gente sabe disso. Água e gasolina é que nem água e óleo. Não se misturam. Por quê? Uma é polar e a outra é apolar. No caso, a água é polar e a gasolina vai ser apolar. E aí o que isso tem a ver, né? Os compostos orgânicos também vão ter polaridade e apolaridade. Isso é muito importante. Aqui eu tenho exemplo, né, das vitaminas C e vitamina D. Então, olha só, em geral, na química orgânica, compostos que apresentam apenas carbono e hidrogênio, os famosos hidrocarbonetos, são compostos apolares. Já compostos que apresentam outros elementos, principalmente o oxigênio e o nitrogênio, são compostos polares. Então, olha só, quanto mais elementos diferentes, maior a polaridade, ou seja, quanto mais O, quanto mais N, quanto mais S. Principalmente o oxigênio. Aqui eu tenho dois exemplos de vitaminas. Eu tenho a vitamina C e a vitamina D. Olha que legal. Se você observar, a vitamina C ela está cheia de moléculas de oxigênio. Isso vai dizer para a gente que ela é uma molécula polar. Enquanto a vitamina D2, ela vai ter, olha aqui, ó, apenas um OH aqui embaixo. O resto, um monte de carbono e hidrogênio, como a gente já aprendeu nas aulas anteriores. Nesse caso, ela vai ter um caráter apolar. As vitaminas elas são classificadas em dois grupos, hidrossolúveis e lipossolúveis. As hidrossolúveis são as vitaminas polares, que têm afinidade com a água, já que polar dissolve polar. E as lipossolúveis são aquelas que têm afinidade com a gordura, porque gordura não se dissolve da água. Então, gordura é apolar, então a polar dissolve a polar. Olha que legal. Então, né, a vitamina D2 ela vai ser apolar, vai ser lipossolúvel. Ela não sai junto com a água do nosso corpo. Por isso que a gente não precisa ficar tomando o tempo todo. Agora, a vitamina C a gente tem que estar sempre tomando, principalmente, né, quando a gente está nesse período de gripe, né, para dar aquela nossa força, né, aquela reforçada na nossa imunidade. Então, olha que interessante, não é isso? Então, vamos lá. Continuando. Agora, existe um tipo de molécula que são as substâncias anfifílicas, que têm as duas afinidades. Ou seja, elas são afins de polar e também apolar, ou seja, hidrossolúveis ou lipossolúveis. E aí, essa é uma parte que tem tudo a ver com o nosso coronavírus e o detergente, o sabão. Então, olha só, são substâncias capazes de se ligarem a moléculas polares e apolares, pois apresentam uma região polar e uma região apolar. Um exemplo clássico é o etanol, essa primeira aqui. O etanol ele tem dois átomos de carbono ligados a uma hidroxila.
Lembrando que o oxigênio representa a polaridade. Então, essa região aqui é uma região polar, enquanto essa região aqui é uma região apolar. Então, olha só que interessante. Aqui no etanol, essa região é solúvel em gasolina, ou seja, o álcool dissolve na gasolina, mas também dissolve na água, porque a região polar é solúvel em água. Então, olha que interessante. Também temos o caso do detergente, que é uma molécula mais complexa, mas que também tem uma região polar e uma outra região apolar. Nesse caso aqui, a região polar é essa região aqui, ó, que tem o dupla O menos e o Na+. Olha aqui a polaridade aqui, ó, O menos, Na+. E essa região a gente chama de hidrofílico, a parte hidrofílica, ou seja, que tem afinidade com a água, ou seja, então, polar. E essa outra região aqui, ó, lembra lá do zigue-zague aqui, ó, átomos de carbono, ela é bastante apolar, então ela vai ser hidrofóbica ou lipofílica, né, afinidade com gordura. E aí que está o grande tchan do detergente. O que o detergente faz? Ele consegue juntar a gordura com a água, porque ela tem essas duas regiões. Então, a gordura fica ligada à parte hidrofóbica e a água fica ligada à parte hidrofílica. Muito interessante isso, né? Isso tem tudo a ver com o coronavírus, não é não? Vamos lá. O coronavírus, ele é formado por uma membrana glicoproteica formada por gorduras, ou seja, caráter apolar. Vamos olhar aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse é o coronavírus. Aqui dentro, nessa região azul aqui, eu tenho a proteína N, que camufla RNA diante do sistema imunológico da célula, ou seja, é esse camaradinho aqui que é o que vai contaminar. O proteína S, aqui em cima, que são essas que dão a característica do coronavírus, né, essas coisas para fora aqui, ele permite o encaixe no vírus da célula. Então, é ela que vai encaixar o vírus na nossa célula. A proteína E ajuda a infectar outras células sem ser aquela que já está ali. Agora, qual é o tchan da questão do detergente? É essa parte aqui, a membrana glicoproteica, que envolve o material genético, que protege esse material genético, protege esse carinha daqui. Ela é feita de gordura. Gordura é apolar. Então, olha só, isso aqui não vai se dissolver na água. Por isso que não adianta só lavar a mão com água, né? Você tem que usar algo que faça com que essa membrana dissolva. E olha como que funciona o detergente, gente. Olha só, o sabão. Essa é uma molécula de sabão. Olha aqui uma molécula de sabão um pouco parecida com aquela que eu tinha mostrado antes do detergente, só tem esse anel aromático aqui. Então, como eu falei para vocês, ela é formada por uma parte, essa daqui, que é polar, né? Que é dissolvida, né, na água. E eu tenho essa parte aqui, que é uma parte apolar, que é interagir com a gordura e vai destruir ela, entre aspas, né? Vai quebrar essa gordura. E como funciona a interação do detergente, do sabão com o coronavírus? Olha aqui que legal, né? É isso aqui que vai acontecer. A parte apolar do sabão vai quebrar a gordura, vai fazer com que a água consiga se ligar a ela, quebrando essa membrana. O que vai acontecer quando eu quebro essa membrana aqui? Ó? Torna o vírus inativo, capaz de contaminar. Olha que legal, porque eu quebrei, olha aqui o desenho, ó, ele é assim, todo fechadinho. Aqui você tem a quebra. Essa quebra incapacibilita o nosso coronavírus. O nosso não, né? Longe da gente, por favor, né? O coronavírus. Então, gente, é isso que vai fazer com que lavar as mãos constantemente proteja a gente dessa doença, do Covid-19. E aí, não só lavar a mão, né? Você também tem a questão do álcool em gel. O álcool em gel é importante porque, como a gente viu lá anteriormente, o etanol também é anfifílico, né? Então, nesse caso, é importante também usar o álcool em gel na dificuldade de se ter o sabão. O sabão ele é melhor do que o álcool gel, mas o álcool gel tem a mesma função. Espero que vocês tenham entendido como funciona o sabão com o coronavírus. Beleza, gente? Então, até a próxima e eu espero muito que vocês tenham gostado da videoaula.
Beijos e abraços. Fui!